Durante décadas, aprendemos uma história simples, quase reducionista, sobre as nossas origens. A humanidade emergiu de África e espalhou-se pelo mundo. Uma narrativa que nos acompanha há gerações. Mas e se essa crença profundamente arraigada for apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais complicado? Os avanços mais recentes na paleontologia e na genética estão a desafiar os próprios pilares sobre os quais construímos a nossa compreensão da evolução humana. Desde fósseis antigos até genética de ponta, novas evidências apontam para uma história muito mais complexa, cheia de reviravoltas inesperadas. Então, o que realmente está acontecendo? O que é que esta nova evidência revela? E será que a teoria fora de África está a começar a desvendar-se? Inscreva-se no canal, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você pensava que sabia sobre a nossa história. Por mais de um século, a teoria fora da África de Charles Darwin tem sido a pedra angular da nossa compreensão das origens humanas. Esta teoria, apoiada pela presença de macacos africanos, sugere que a nossa espécie surgiu pela primeira vez em África há aproximadamente 300 mil anos. Embora a ideia não fosse inteiramente nova na época, rapidamente se tornou a teoria dominante, com quase todos a aceitando sem questionar, especialmente porque parecia ser apoiada por uma quantidade esmagadora de evidências fósseis. Um bom exemplo disso é a descoberta dos restos mais antigos do Homo sapiens, encontrados em vários pontos de África, sendo destacados locais-chave, como Jebel Irhoud, em Marrocos, pela sua importância. Esses fósseis não apenas nos forneceram uma janela para o passado, mas também nos ofereceram um vislumbre de como poderia ter sido a vida para os primeiros Homo sapiens. A partir destas descobertas, os investigadores conseguiram deduzir que os primeiros humanos tiveram de enfrentar desafios monumentais, desde a caça para obter alimento até a sobrevivência, em ambientes extremamente diversos e em mudança. Mas talvez o mais revelador de tudo é que podemos afirmar que foi nesta paisagem africana, tão variada e cheia de contrastes, que muitas das características que hoje nos distinguem começaram a evoluir e a aperfeiçoar-se. Foi em África onde se forjaram as primeiras ferramentas, o pensamento complexo, as bases do que hoje entendemos como cultura e até o início da tecnologia. A África, nesse sentido, é vista como o berço da vida, o epicentro da evolução humana, onde nasceram os avanços que nos definiriam como espécie. Porém, o que levanta dúvidas agora é que, talvez, tudo isso seja uma grande falácia. E não estou falando apenas de um detalhe específico, mas de toda uma narrativa que poderia ter sido construída a partir de suposições. É possível que a teoria que defendemos durante tanto tempo, aquela que nos assegura que todos os caminhos da humanidade levam à África, não seja tão precisa como pensávamos. Novas evidências estão a desafiar a versão oficial dos acontecimentos e, em vez de apenas encontrar respostas, o que estamos a fazer é abrir uma série de novas questões. A teoria fora de África pode não ser o início definitivo da nossa história. Ou talvez seja. É isso que estamos tentando descobrir. Aqui está o texto transformado no estilo de Jack Horner, com o comprimento aumentado e os números convertidos em letras. Veja bem, não é tanto o que aconteceu em África que realmente importa. O que define a teoria Out of Africa é o que aconteceu a seguir. De acordo com esta teoria, entre 100 mil e 200 mil anos atrás, alguns dos nossos primeiros antepassados começaram a aventurar-se para fora de África. Mas aqui está o interessante. Esta viagem não foi uma migração única ou organizada como normalmente imaginamos, mas sim uma série de movimentos dispersos, cada um impulsionado por uma combinação de fatores, como as alterações climáticas, a procura de novos recursos e talvez, como sempre, tem estado com a nossa espécie uma curiosidade inata para explorar além dos limites conhecidos. Mais do que uma partida planeada e coordenada, estes movimentos foram antes o resultado de necessidades urgentes e do desejo de compreender mais sobre o mundo que nos rodeia.
À medida que os primeiros humanos modernos se espalharam pelo Médio Oriente, pela Ásia e, eventualmente, pela Europa, rapidamente descobriram que não estavam sozinhos. Encontraram outros hominídeos que, ao contrário deles, tinham deixado a África muitos séculos antes. O Homo erectus e os Neandertais, por exemplo, já haviam se estabelecido na Eurásia muito antes do Homo sapiens decidir embarcar em sua aventura. Então surge a grande questão: o que aconteceu com esses parentes mais antigos da nossa espécie? A visão tradicional, como a teoria Out of Africa sempre sustentou, era que o Homo sapiens substituiu definitivamente estes grupos mais arcaicos, ou superando-os culturalmente ou deslocando-os completamente, até que eventualmente desapareceram. Esta foi a narrativa aceite por muitos, a história que nos ensinaram. Espalhamo-nos por África como uma onda avassaladora, ultrapassando rapidamente todos os outros e conquistando o mundo, avançando incansavelmente para o desconhecido. Contudo, evidências recentes começaram a complicar esta visão muito simplificada. Em vez de uma substituição completa e definitiva, parece que o que realmente aconteceu foi algo muito mais matizado, algo que envolve não só competição, mas também interação. Os estudos genéticos, que se tornaram mais avançados nas últimas décadas, revelaram algo surpreendente: vestígios de DNA neandertal em populações humanas modernas, especialmente aquelas descendentes daqueles que deixaram a África. Esta descoberta sugere que quando os nossos antepassados Homo sapiens encontraram estes hominídeos, nem sempre foi uma luta até a morte pelo domínio da Terra. Em alguns casos, houve algo muito mais complexo: a miscigenação. A ideia de que espalhamos e substituímos os neandertais sem qualquer interação está ultrapassada. Em vez disso, encontramos uma história de mistura, de conexão a nível genético, um legado que perdura até hoje. Esta descoberta muda a narrativa da evolução humana. Em vez de uma história de conquista, pode ser que a nossa seja uma história de encontros, de alianças não necessariamente violentas, mas de interações mais sutis. Na verdade, vestígios de ADN de Neandertal presentes nos humanos modernos indicam que os primeiros humanos a migrar de África não só encontraram os seus primos evolutivos, mas, em muitos casos, ligaram-se de formas muito mais profundas do que havíamos imaginado. Em vez de ser uma história de extermínio, esta nova evidência sugere-nos que o Homo sapiens e os Neandertais, embora diferentes em muitos aspectos, partilhavam mais do que apenas o espaço geográfico. Eles compartilharam uma parte de sua herança genética, um legado que ainda vive em muitos de nós. Portanto, a história da humanidade poderia ser muito mais complexa do que pensávamos. Longe de ser uma narrativa de uma única migração e substituição, parece agora que a história das nossas origens é muito mais rica, com momentos de cruzamento, interação e ligações genéticas que perduram nos genes dos humanos modernos. Mas aqui está a grande questão: o que erramos o tempo todo? Os humanos realmente vieram da África? E se não, de onde eles vieram? Fique ligado, pois o que vamos descobrir pode mudar tudo. À primeira vista, a teoria Out of Africa parece óbvia, um presente perfeitamente embrulhado, confiável, comprovado e quase universalmente aceito, tão sólido quanto a própria lei da gravidade. Durante muito tempo, todos concordamos que África foi o berço da humanidade, o lugar onde nascemos e de onde os nossos antepassados começaram a sua jornada para conquistar o mundo. Mas quando começamos a nos aprofundar um pouco mais, começamos a perceber que algumas peças do quebra-cabeça não se encaixavam tão perfeitamente quanto pensávamos. Como se tudo o que sabíamos sobre as nossas origens estivesse subitamente a ser questionado. E, ironicamente, um dos maiores pontos a favor da teoria Out of Africa também passa a ser a sua maior fonte de controvérsia. As descobertas mais recentes, aquelas que verdadeiramente desafiaram o que pensávamos saber, estão a revelar algo que nunca poderíamos ter imaginado.
Fósseis que não correspondem ao que se esperava da teoria. Fósseis que parecem jogar fora tudo o que aprendemos até agora. Esta nova evidência está a levar os cientistas a reconsiderar, repensar e, o que é mais chocante, a redefinir o que pensamos saber sobre a nossa própria história. Então, o que eles encontraram e por que isso é tão importante? Em 1966, num sítio em Israel, foi feita uma descoberta que na época passou quase despercebida. Mas o que parecia ser apenas mais uma descoberta de fósseis antigos, acabou por ser uma das descobertas mais fascinantes que desmantelou a teoria fora de África. Foi a descoberta de uma vértebra, a vértebra Ubeidia. E até o ano de 2022, ela não foi totalmente identificada quanto ao seu verdadeiro valor. Esta vértebra, datada de aproximadamente 1.500.000 anos, é agora reconhecida como a evidência mais antiga de humanos antigos em Israel. Mas isso não é tudo. O que torna esta descoberta ainda mais fascinante é que, no contexto, esta vértebra parece ser anterior aos fósseis mais conhecidos do Homo erectus, encontrados em Dmanisi, na Geórgia, que datam de cerca de 1,8 milhões de anos. Isto é fundamental, porque até aquele momento, os fósseis de Dmanisi tinham sido considerados as primeiras evidências de hominídeos fora de África. E até esse momento, esses fósseis tinham sido usados para reafirmar a teoria fora de África. No entanto, com a descoberta de Ubeidia, esta linha do tempo foi alterada de uma forma verdadeiramente surpreendente. Esta descoberta desafia a ideia de que os humanos modernos, ou pelo menos os seus antepassados mais próximos, deixaram África como parte de uma única onda migratória e estabelece uma nova perspectiva. Agora, a porta está aberta para novas questões, novas teorias e talvez novas respostas que nos obriguem a repensar o que sabemos sobre os primeiros movimentos dos hominídeos. A importância desta descoberta reside não apenas na sua idade, mas também nas implicações do seu tamanho. A vértebra encontrada não pertence a um indivíduo pequeno ou a um espécime juvenil. A estrutura óssea sugere que a pessoa a quem pertencia era um adulto robusto, um antigo ser humano totalmente formado, tornando ainda mais improvável que esta descoberta fosse uma anomalia. É a peça que poderá completar o puzzle de como os primeiros humanos deixaram a África e até onde realmente chegaram. Esta evidência está de abrir novos caminhos de investigação e a mostrar que os humanos antigos não só migraram para novas terras, mas também o fizeram em múltiplas ondas e ao longo de diferentes rotas. Isto nos diz que o processo de expansão não foi simples ou linear, mas muito mais dinâmico e complexo. Os humanos não só viajaram para o norte de África e para a Europa, mas também atravessaram vastos territórios que nunca imaginamos. E o mais intrigante é que esta evidência sugere que os nossos antepassados podem ter sido muito mais difundidos do que pensávamos na altura. Deixe-me explicar bem. A análise da vértebra encontrada em Ubeidia revelou algo verdadeiramente fascinante. Mesmo quando criança, este indivíduo teria a mesma altura de um Homo erectus adulto de Dmanisi, sugerindo que, quando adulto, poderia ter crescido ainda mais. Agora, ao ouvir isto, o seu primeiro pensamento pode ser que os cientistas descobriram gigantes. Mas deixe-me dizer-lhe que esta diferença de tamanho sugere algo muito mais interessante e talvez algo que nunca tínhamos considerado antes. Esta diferença de tamanho não é uma simples curiosidade, mas uma pista crucial de que existiam dois tipos distintos de humanos primitivos a viver fora de África durante este período, em vez da simples ideia de uma migração unificada que todos assumimos. Esta descoberta abre uma nova visão da nossa história, sugerindo que diferentes grupos de hominídeos estavam a explorar e a estabelecer-se em novas regiões do mundo simultaneamente, e não como parte de um único grande êxodo de África. Esta descoberta não só desafia ideias anteriores sobre como os nossos antepassados deixaram África,
mas também oferece uma visão completamente nova sobre a complexidade das migrações humanas. E não é apenas o fóssil que põe em causa a teoria fora de África. O apoio à ideia de migrações múltiplas, com grupos distintos de hominídeos, movendo-se por diferentes rotas e para diferentes territórios, também vem de algo tão revelador quanto a comparação das tecnologias de ferramentas encontradas nos dois locais. Em Dmanisi, as ferramentas de pedra eram exatamente o que esperaríamos de acordo com a teoria. Ferramentas muito simples da tradição Oldowan, ou seja, simples fragmentos de pedra que eram quebrados para serem usados como facas primitivas. Até então, tudo parecia se enquadrar na narrativa conhecida, uma migração de humanos primitivos que teriam chegado a novos territórios, levando consigo as ferramentas mais primitivas da época. Mas o que é surpreendente e o que realmente desafia a nossa compreensão da história é o contraste radical com as ferramentas encontradas em Ubeidia. Ali, as ferramentas não eram simples fragmentos, mas pertenciam a uma tradição mais avançada, a tradição acheuliana, que é representada por machados de mão muito bem trabalhados, feitos de rocha vulcânica, com design sofisticado para cortar e processar alimentos. Isto levanta uma questão crucial. Como é possível que o fóssil de Ubeidia, mais antigo que os de Dmanisi, esteja associado a ferramentas muito mais avançadas? Este é um contraste difícil de ignorar. Se os humanos de Ubeidia chegaram depois dos de Dmanisi, como poderiam as suas ferramentas ser mais complexas? Este fenômeno não é apenas intrigante, mas também aponta para algo muito mais profundo. Diferentes grupos de hominídeos estavam a desenvolver tecnologias mais complexas de forma independente, tornando ainda mais provável que se movessem ao longo de rotas diferentes, sem necessariamente interagirem uns com os outros. A diferença nas ferramentas não é apenas uma discrepância nos materiais ou na fabricação, mas uma chave que sugere diferenças culturais e tecnológicas significativas entre os dois grupos de hominídeos. Isto não só desafia a ideia de que todos os primeiros humanos vieram de um único ponto de origem em África, mas também reforça a hipótese de que houve migrações separadas e não um fluxo homogêneo de população. É como se os grupos de Homo sapiens e Homo erectus estivessem a trabalhar em paralelo, desenvolvendo-se e expandindo-se ao seu próprio ritmo, em vez de uma grande invasão de África para outros continentes. Esta diferença na tecnologia de ferramentas não é uma simples anomalia. É um sinal claro de que a nossa história de migração é muito mais complexa do que pensamos. Agora, você pode dizer que um único fóssil não deveria ser suficiente para desmantelar toda uma teoria apoiada por décadas de pesquisa. E em muitos casos, isso seria verdade. Na maioria dos casos, uma única descoberta isolada não teria o poder de mudar o que sabemos sobre a nossa evolução. No entanto, não estamos lidando aqui com um fóssil isolado, mas com mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O que aconteceu neste caso é que este fóssil se juntou a um crescente corpo de evidências que desafia o que pensávamos saber sobre o passado. O fóssil de Ubeidia é apenas uma parte de um conjunto muito maior de descobertas que inclui múltiplos fósseis, estudos genéticos e achados arqueológicos que estão a mudar a narrativa. E há mais. Um dos outros fósseis que realmente se destaca e continua gerando polêmica é o crânio de Petralona, encontrado na Grécia, fóssil que tem gerado diversos debates e disputas científicas. Este crânio é de uma espécie que parece se enquadrar no que poderia ter sido um Homo sapiens primitivo, ou talvez uma espécie intermediária, reforçando ainda mais a ideia de que não houve uma migração única ou uma linhagem única que deixou a África. Em vez disso, parece ter havido múltiplas ondas de migração, algumas mais bem-sucedidas do que outras, e à medida que os grupos se dispersaram, encontraram outros hominídeos em diferentes partes do mundo. O crânio de Petralona, como outras descobertas, é um lembrete de que a nossa história não é linear nem simples.
Cada novo fóssil encontrado convida-nos a questionar o que pensávamos saber, a reimaginar como os nossos antepassados partilharam e evoluíram num mundo muito mais interligado do que pensávamos. O crânio de Petralona, descoberto numa caverna na Grécia em 1959, tem sido fonte constante de controvérsia e debate na comunidade científica. Este fóssil levantou muitas questões, especialmente sobre a sua idade e as suas implicações para a nossa compreensão da evolução humana. De acordo com a datação científica tradicional, estima-se que o crânio tenha entre 240 mil e 160 mil anos de idade, o que parece encaixar-se perfeitamente com a tradicional teoria Out of Africa, que sustenta que os humanos modernos surgiram na África e depois se estabeleceram. Eles se dispersaram para o resto do mundo. No entanto, a controvérsia começa quando o Dr. Aris Paulianos, um proeminente pesquisador grego, sugere que o crânio de Petralona pode ser muito mais antigo do que era aceito até agora. Segundo Paulianos, este fóssil poderá ter cerca de 700 mil anos, o que mudaria completamente a história da nossa migração para fora de África. Se a datação proposta por Paulianos estiver correta, isto constituiria um desafio significativo à teoria amplamente aceite de que o Homo sapiens surgiu em África e depois se espalhou pelo mundo. Além disso, Paulianos sugeriu que o crânio de Petralona poderia representar o mais antigo ser humano europoide conhecido, o que implicaria que a Europa pode ter tido uma linhagem evolutiva separada e distinta da África. Por outras palavras, de acordo com esta visão, os humanos que habitaram a Europa não teriam sido simplesmente um ramo da evolução africana, mas sim um ramo independente que teria seguido o seu próprio curso de desenvolvimento. Para apoiar esta afirmação, Paulianos apontou certas características morfológicas específicas no crânio de Petralona, que, segundo ele, são características dos humanos europeus. Esses detalhes têm sido um ponto-chave de sua argumentação e lhe renderam a atenção daqueles que questionam a ideia de uma linha evolutiva única comum a todos os humanos. No entanto, a teoria de Paulianos foi recebida com ceticismo por grande parte da comunidade científica. A maioria dos especialistas rejeita a ideia de uma linhagem evolutiva completamente separada para a Europa, apontando que a maioria das características mencionadas por Paulianos podem ser explicadas no quadro de uma evolução humana mais ampla. Apesar da controvérsia, permanece a opinião predominante de que o crânio de Petralona pertence ao Homo heidelbergensis, espécie que, segundo a teoria mais aceita, viveu na África e na Europa há aproximadamente 700 mil a 200 mil anos. O Homo heidelbergensis é considerado um dos ancestrais mais próximos tanto dos neandertais, que habitavam a Europa, quanto do Homo sapiens, humanos modernos. O que é fascinante neste crânio é que, quando comparado com outros fósseis da mesma espécie encontrados em locais diferentes, como o crânio de Cima de los Huesos, em Espanha, e o crânio de Cabué, em África, podem ser observadas semelhanças claras. Estas semelhanças não são simples coincidências, mas sugerem que os hominídeos de África e da Europa provavelmente partilharam um ancestral comum antes das suas linhas evolutivas se dividirem. Ou seja, antes da separação dos humanos modernos e dos neandertais, todos faziam parte do mesmo grupo ancestral. Um grupo que vivia em diferentes partes do mundo e que, ao longo do tempo, se diversificou e se adaptou aos seus respectivos ambientes. Mesmo que a datação proposta por Paulianos se revele incorreta, o crânio de Petralona continua a ser uma descoberta fundamental que nos fornece uma visão inestimável da evolução humana na Europa. Este fóssil, independentemente da sua idade exata, continua a oferecer pistas cruciais para a compreensão de como os nossos antepassados se dispersaram pelo continente europeu. Mas aqui está o mais fascinante. O crânio de Petralona, além de ser uma peça-chave na evolução humana, prepara-nos para uma descoberta ainda mais chocante, que poderá ser o golpe final na teoria fora de África.
Não só fósseis como petralona desafiam a teoria tradicional, mas mesmo a nível molecular, a genética parece apontar numa direção completamente diferente, que põe em causa o que até agora pensávamos ter como certo. Este não é apenas um debate filosófico. Trata-se de dados concretos. Em 123, um estudo inovador publicado na revista Nature desafiou vigorosamente a teoria tradicional da origem única dos humanos. Em vez de apoiar a visão clássica de que todos os Homo sapiens surgiram de uma única população em África, este estudo propôs um modelo inteiramente novo, que abalou os próprios alicerces da teoria fora de África. E este modelo é bastante intrigante. Ao longo do estudo, os cientistas utilizaram métodos computacionais e genéticos avançados para investigar os genomas de 290 indivíduos de diferentes partes de África, incluindo o sul, leste e oeste do continente. Ao examinar estes dados e testar múltiplos cenários evolutivos, os investigadores perceberam algo muito revelador. As descobertas não apoiavam a teoria da origem única, como se pensava durante tanto tempo. Em vez de uma única população de Homo sapiens, os dados indicavam uma história muito mais complexa e multifacetada. O que estes dados sugerem é revolucionário. De acordo com este estudo, o Homo sapiens não descendeu de uma única população africana, mas sim, a nossa espécie provavelmente emergiu de pelo menos 2 grupos diferentes dentro de África. Esta viragem inesperada apresenta-nos uma história evolutiva muito mais dinâmica, em que a evolução humana não segue uma única linha reta, mas sim uma complexa rede de interações entre diferentes populações. Isto poderia implicar que o Homo sapiens não era um grupo homogêneo desde o início, mas sim uma espécie que se desenvolveu através da interação e fusão de diversas linhagens genéticas. É importante notar que este modelo não exclui necessariamente a teoria de que a África foi o berço do Homo sapiens. O que desafia é a noção de que todos os humanos modernos descendem de uma única população ancestral naquele continente. Em vez de uma única fonte de origem, os dados parecem sugerir que o Homo sapiens pode ter surgido de vários grupos em África, cada um com as suas próprias características genéticas e adaptações locais. Esta ideia pode ser a chave para compreender a surpreendente diversidade genética que observamos nos humanos modernos. Uma diversidade que, até agora, tem sido difícil de explicar se assumirmos uma origem única. Além disso, os modelos computacionais utilizados neste estudo também revelaram que a dispersão desses grupos não ocorreu de maneira uniforme, como hipotetizado anteriormente. Em vez de uma migração única e ordenada de África para o resto do mundo, é provável que os primeiros Homo sapiens se movessem de forma mais aleatória e em ondas diferentes, cruzando-se com outras espécies de hominídeos e adaptando-se a diversos ambientes de formas muito mais complexas. Esta nova perspectiva está mais alinhada com as evidências genéticas que mostram que, embora o Homo sapiens partilhe um ancestral comum, as nossas raízes genéticas são muito mais ramificadas e diversas do que pensávamos. Esses primeiros grupos humanos estavam intimamente relacionados, mas mantiveram um certo grau de separação genética que durou quilômetros de anos. O fascinante é que, em momentos específicos, estes grupos se cruzam, criando uma mistura dinâmica de genes que desafia a ideia de que todos os humanos modernos descendem de uma população singular e homogênea. Esta nova perspectiva é um desafio direto ao que acreditávamos até agora, pois durante muito tempo se pensou que toda a humanidade provinha de uma única população ancestral. Uma teoria que se baseava, entre outros, no conceito de Eva mitocondrial, a mulher mais recente da qual descendem todos os humanos vivos. No entanto, os investigadores por detrás deste modelo propõem uma visão muito mais complexa do que imaginávamos. Eles descreveram o seu modelo não como uma simples árvore evolutiva,
mas como uma série de caules entrelaçados, nos quais as primeiras populações humanas se separaram para evoluir por conta própria. Depois se reconectaram e compartilharam material genético. Esta visão oferece uma nova forma de compreender a evolução humana. Um processo contínuo de separação e fusão. Uma história dinâmica em que as populações humanas não só se dispersaram, mas também se encontraram periodicamente, fundindo a sua diversidade genética ao longo dos tempos. Este processo de interações e encontros é, em grande parte, o que nos deu a surpreendente diversidade genética que vemos nos humanos modernos. O mais intrigante é que este modelo de fusão intermitente tem apoio significativo em evidências arqueológicas. Em vez de confirmar a ideia de uma única população ancestral que se dispersa gradualmente pelo mundo, as descobertas mais recentes sugerem o contrário. Artefactos das primeiras populações humanas, que datam entre 300 mil e 100 mil anos, estão espalhados por muitas regiões de África. Isto é crucial. Se a humanidade emergiu de uma única população, como nos disseram, então as evidências mais antigas deveriam ser encontradas concentradas num único lugar, com os locais mais recentes espalhando-se gradualmente pelo resto do mundo, como uma série de ondulações num lago. Mas não foi isso que encontramos. Em vez disso, estamos confrontados com um mosaico. Um entrelaçamento complexo de populações humanas que coexistiram e se sobrepuseram em vastas regiões de África. Cada uma dessas populações contribuiu de alguma forma para a rica e diversificada história que levou à criação do Homo sapiens como o conhecemos hoje. Este padrão de separação e reconexão não só desafia a teoria tradicional fora de África, mas também nos dá uma visão mais profunda de como a nossa espécie realmente emergiu. Os humanos não são o produto de uma única população ou de um único momento histórico. Somos o resultado de um processo muito mais fluido, de grupos humanos que viajaram, se encontraram e se fundiram ao longo de dezenas de quilômetros de anos. Esta abordagem mais interligada e menos linear não só reflete melhor a complexidade da nossa evolução, mas também explica a enorme diversidade genética que vemos nas populações modernas. Este conceito de uma rede evolutiva, em vez de uma simples árvore ramificada, não é apenas um ajuste técnico, mas uma visão completamente nova da nossa história como espécie. Em vez de nos vermos como um ramo de uma única linha, devemos começar a nos entender como uma rede, com diferentes grupos que se encontram, se misturam e contribuem para a evolução da humanidade. Os fósseis, os artefatos e, sobretudo, a genética mostram-nos que a nossa história não é uma linha recta, mas sim uma complexa teia de ligações, divergências e fusões. Este modelo também tem implicações importantes na forma como entendemos as migrações humanas. Não foi um único grupo que deixou África e colonizou o mundo, mas uma série de movimentos complexos e díspares, nos quais os humanos interagiram com outras espécies, partilharam genes e adaptações e, em última análise, contribuíram para a diversidade genética que vemos hoje. Na verdade, se olharmos para a evolução do Homo sapiens deste ponto de vista, percebemos que não somos apenas descendentes de uma única população africana, mas herdeiros de múltiplas linhagens humanas que se entrelaçaram e deixaram a sua marca genética em nós. Então, se a teoria Out of Africa não é a certa para explicar como chegamos aqui, o que é? Bem, a hipótese multirregional oferece uma visão intrigante que dá uma reviravolta interessante à nossa compreensão da evolução humana e é bastante diferente da ideia mais conhecida e aceite de fora de África. Em vez de argumentar que todos os humanos modernos provêm de uma única população que deixou África, a hipótese multirregional propõe algo muito mais complexo e fascinante. De acordo com esta teoria, o Homo erectus, um ancestral dos humanos modernos, deixou a África há mais de 1 milhão de anos e se dispersou pela Europa e Ásia.
O que é realmente fascinante é que, à medida que estes grupos de Homo erectus se estabeleceram em diferentes regiões, ao longo do tempo, evoluíram para seres humanos modernos nos seus respectivos ambientes. Mas eis o que faz a diferença. Embora estes grupos tenham evoluído separadamente, nunca estiveram verdadeiramente isolados uns dos outros. Eles continuaram a cruzar e compartilhar material genético, permitindo que o fluxo genético mantivesse essas populações conectadas. Em outras palavras, a evolução humana não ocorreu em bolhas isoladas, mas como um processo contínuo e dinâmico que abrangeu todo o planeta. Para compreender o impacto desta teoria, precisamos de ver como ela se compara à visão tradicional de fora de África. Segundo esta teoria, o Homo sapiens surgiu em África e depois espalhou-se pelo resto do mundo, substituindo populações que já habitavam locais como a Ásia e a Europa. Contudo, os proponentes da hipótese multirregional não estão convencidos de que a história seja tão simples. Ressaltam que não temos evidências claras e conclusivas para apoiar a ideia de uma substituição completa das populações locais. Em vez disso, argumentam que as populações de Homo erectus na Ásia existiram durante centenas de quilômetros de anos e que provavelmente desempenharam um papel significativo na evolução dos humanos modernos que viveram nesses locais. E o que realmente questiona a teoria fora de África é um ponto importante. Não vemos mudanças drásticas em coisas como ferramentas de pedra na Ásia, mesmo quando se supõe que o Homo sapiens tenha chegado a essas regiões. Se tivéssemos verdadeiramente substituído as populações locais, seria de esperar uma transformação considerável na tecnologia e na cultura, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, as coisas pareciam continuar como eram antes, sugerindo que essas populações anteriores não desapareceram, mas na verdade contribuíram significativamente para o desenvolvimento e evolução dos humanos modernos. Este ponto é crucial. A ausência de uma transformação evidente nas ferramentas e culturas das regiões onde o Homo sapiens supostamente substituiu o Homo erectus desafia diretamente a teoria fora de África. Se o Homo sapiens tivesse deslocado estas populações, teríamos esperado ver uma profunda perturbação cultural. Mas não foi assim. As ferramentas de pedra, que são um indicador claro da tecnologia e do comportamento de um grupo, não mostram o tipo de mudança radical que esperaríamos se uma substituição completa tivesse realmente ocorrido. Em vez disso, o que vemos é uma continuidade. Um legado que sugere que as populações locais não foram erradicadas, mas sim participaram ativamente no processo de evolução humana. A hipótese multirregional também explica de forma mais coerente como as populações humanas em diferentes regiões da Europa, Ásia e África poderiam ter contribuído simultaneamente para o desenvolvimento do Homo sapiens. Em vez de uma migração unidirecional de África, como sustenta o modelo fora de África, a hipótese multirregional sugere que diferentes grupos humanos, em diferentes partes do mundo, evoluíram em paralelo, mas com constante interação genética que lhes permitiu partilhar características ao longo do tempo. Em última análise, a evolução humana foi muito mais fluida e complexa do que a teoria tradicional nos leva a acreditar. A ideia de fluxo gênico entre diferentes populações de Homo erectus por meio da dispersão global pode parecer uma história bem diferente daquela que conhecemos, mas tem o potencial de mudar completamente a forma como entendemos nossas origens. Em vez de ver o desenvolvimento do Homo sapiens como uma sucessão de eventos separados em diferentes locais do mundo, a hipótese multirregional sugere que a humanidade não se desenvolveu isoladamente, mas foi o resultado de um processo contínuo de troca, mistura e adaptação. Ao longo de quilômetros de anos. Neste sentido, a evolução humana não é a história de uma única espécie que sai de África, mas sim de uma complexa rede de interações e contribuições genéticas entre diversas populações humanas espalhadas por todo o planeta. É importante notar que a hipótese multirregional
não exclui a possibilidade de o Homo sapiens ter surgido, em parte, de populações africanas, mas afirma que não foi um processo único ou unilocular. Em vez de uma simples migração de África, a humanidade desenvolveu-se através de um processo contínuo de interações entre diferentes grupos humanos, cada um contribuindo com algo para a história maior da nossa espécie. Na verdade, as populações humanas que viveram fora de África, na Europa e na Ásia, desempenharam um papel crucial na construção de quem somos hoje. Há também uma série de evidências que apoiam a hipótese multirregional, embora nem sempre estejam diretamente ligadas às descobertas mais conhecidas. Um bom exemplo disso é a vértebra ubeidia, da qual falamos anteriormente, que se enquadra perfeitamente na ideia de que a evolução humana foi muito mais confusa e interligada do que a teoria tradicional, fora da África, nos faria acreditar. Em vez de imaginar uma única onda de migração, a hipótese multirregional oferece uma visão mais dinâmica e complexa, onde múltiplas migrações e a mistura de genes em diferentes regiões do planeta contribuíram para a formação dos humanos modernos que conhecemos hoje. Esta descoberta e outras semelhantes sugerem que, longe de ter sido um processo unidirecional e linear, a evolução humana foi uma história muito mais fluida, cheia de trocas e encontros entre diferentes grupos dispersos pelo mundo. Embora a hipótese multirregional continue a ser uma corrente minoritária na comunidade científica, com a teoria Out of Africa como dominante, a proposta multirregional levanta questões cruciais que desafiam a nossa forma de pensar sobre a evolução humana. Convida-nos a abandonar a ideia simplista de que a humanidade se desenvolveu através de uma série de acontecimentos isolados, sem contato ou influência mútua entre diferentes populações. Em vez disso, faz-nos refletir sobre como diferentes grupos humanos espalhados pelo mundo podem ter permanecido ligados através do fluxo genético, permitindo que a evolução da nossa espécie fosse um processo contínuo e interligado. Esta abordagem não diz respeito apenas a migrações ou movimentos de pessoas de um lugar para outro. É sobre como essas migrações e as interações genéticas entre diferentes grupos desempenharam um papel fundamental na formação do Homo sapiens como o conhecemos hoje. A hipótese multirregional desafia-nos, então, a ver a evolução humana não como uma série de eventos isolados, mas como um processo contínuo de intercâmbio, mistura e adaptação entre diversas populações que existem em todo o planeta. É claro que a teoria fora de África continua a ser a que atrai mais atenção da comunidade científica, mas a hipótese multirregional abre uma porta para uma história muito mais rica, complicada e interligada de como chegamos a ser quem somos. Em vez de uma narrativa linear em que o Homo sapiens deixa a África e substitui todas as outras populações humanas, a hipótese multirregional apresenta-nos um quadro mais amplo, onde diferentes populações humanas foram capazes de se desenvolver de forma paralela mas contínua, influenciando-se mutuamente ao longo do tempo, de milhares de anos. É uma perspectiva que nos obriga a reconsiderar a forma de compreender a história da nossa espécie e como todos estes grupos, embora geograficamente separados, podem ter partilhado uma ligação profunda ao longo do tempo. Mas agora, se pararmos para pensar um pouco mais profundamente, surge uma questão-chave. Por que precisamos destas teorias em primeiro lugar? E por que é tão importante olhar para além dos últimos 100 mil anos quando falamos sobre a evolução humana? É fácil pensar que ao focarmos apenas no período mais recente da evolução humana, o fazemos porque é o período mais frequentemente associado à teoria fora de África. No entanto, esta visão, embora amplamente aceite, é apenas uma fração de toda a história da nossa espécie. Ao limitar a nossa compreensão apenas aos últimos 100 mil anos, corremos o risco de perder de vista a vasta complexidade dos processos evolutivos que precederam esse período e que, de facto, lançaram as bases para o que o Homo sapiens se tornaria. Se nos limitarmos a olhar apenas para um curto período de tempo na história da nossa evolução,
corremos o risco de perder alguns dos acontecimentos mais importantes que nos moldaram naquilo que somos hoje. A nossa história evolutiva não começou há apenas 100 mil anos. Vai muito além disso. E os primeiros estágios da nossa evolução são fundamentais para a compreensão das habilidades e características únicas que nos definem como espécie. Ignorar os processos evolutivos dos hominídeos para além desses 100 mil anos teria um efeito muito negativo, pois perderíamos dados de investigação valiosos que poderiam mudar a nossa compreensão de como nos tornamos quem somos. Um exemplo claro de como a omissão de processos evolutivos iniciais pode distorcer a nossa compreensão é o bipedalismo, a nossa capacidade de andar ereto sobre duas pernas. Este marco, fundamental na nossa evolução, ocorreu muito antes dos 100 mil anos e é uma das características definidoras que nos separa dos outros primatas. A capacidade de andar ereto não representou apenas uma mudança física significativa, mas também abriu um leque de novas possibilidades que desempenharam um papel crucial na nossa evolução. Se não compreendermos esta mudança inicial, corremos o risco de perder a perspectiva sobre o que ela significou para o desenvolvimento da nossa espécie. O bipedalismo não apenas transformou a forma como nos movemos pelo mundo, mas também mudou profundamente a nossa interação com ele. Ao andar sobre duas pernas, nossas mãos ficavam livres para realizar outras tarefas, como manipular ferramentas e carregar objetos. Essa mudança não foi apenas uma adaptação física na forma como andávamos, mas desencadeou uma série de modificações em nossa anatomia. A estrutura das nossas mãos, o formato da nossa pelvis e o desenvolvimento da nossa coluna foram ajustados para facilitar a postura ereta, estabelecendo as bases para uma maior especialização e capacidades. Estas mudanças não só alteraram a nossa biologia, mas também foram cruciais para o desenvolvimento de comportamentos mais complexos, algo que continua a ser fundamental para os humanos hoje. Um dos efeitos mais notáveis do bipedalismo foi o aumento da nossa capacidade de observar o que nos rodeia. Em pé, nossa visão era elevada acima da grama, permitindo-nos identificar melhor os predadores e localizar as presas. Esta vantagem de visibilidade provavelmente facilitou o desenvolvimento de comportamentos mais atraentes, tais como vigilância de perigos e rastreamento de animais. Mas também pode ter influenciado a nossa capacidade de formar estruturas sociais complexas. O facto de podermos agora caminhar longas distâncias de forma eficiente abriu novas possibilidades, e é provável que esta capacidade de avançar mais com menos esforço tenha sido fundamental no desenvolvimento de novas estratégias de sobrevivência, como a caça cooperativa, uma característica distintiva do Homo sapiens. É crucial compreender que a evolução humana não é um processo linear que ocorre em intervalos de tempo ordenados, como uma série de etapas previsíveis. Na realidade, a evolução é contínua e interligada, onde cada etapa se baseia na anterior. Não podemos ver a história da humanidade como um simples conjunto de avanços isolados e separados. Por exemplo, não podemos simplesmente concentrar-nos nos capítulos finais da história evolutiva e esperar compreender todo o enredo. Seria como ler um livro e começar apenas pelo último capítulo, esperando compreender toda a história, sem levar em conta o contexto que a precede. Claro, o capítulo final pode revelar a grande revelação, mas você não entenderia isso completamente sem conhecer a narrativa que o construiu. O mesmo vale para a evolução humana. Para compreender verdadeiramente como nos tornamos o que somos, precisamos de olhar para trás, muito para além dos últimos 100 mil anos, e reconhecer que as fases iniciais da nossa evolução foram fundamentais para estabelecer as bases de quem somos hoje. Cada pequena mudança, cada modificação em nossa biologia e comportamento contribuiu de alguma forma para a formação do ser humano moderno. Um dos primeiros passos nesta longa história foi o bipedalismo.
que permitiu o surgimento de outras características cruciais como a capacidade de usar ferramentas, a cooperação social e a criação de estratégias de sobrevivência mais complexas. Tudo isto faz parte de um processo evolutivo muito mais complexo que não pode ser compreendido simplesmente pela observação dos últimos 100 mil anos. O bipedalismo, por exemplo, não surgiu repentinamente nem permaneceu o mesmo durante milhões de anos. Com o tempo, evoluiu e adaptou-se, juntamente com outras mudanças fundamentais, como o desenvolvimento de ferramentas, o crescimento do cérebro e as pressões ambientais. Estes factores não atuaram separadamente, mas sim trabalharam em conjunto, sincronizados, durante milhões de anos, para moldar a espécie humana tal como a conhecemos hoje. A evolução humana não foi um processo linear, mas uma rede complexa de pequenas mudanças que se acumularam ao longo de vastos períodos de tempo. É crucial compreender que, ao examinar a evolução da nossa espécie, devemos pensar em termos de tempo profundo. Isto significa reconhecer que a viagem do homem ao longo da história não é um simples acidente recente, mas um processo que abrange milhões de anos, no qual cada capítulo da nossa história evoluiu graças aos acontecimentos que o precederam. Somente quando considerarmos o quadro completo da nossa evolução, desde os primeiros passos do bipedalismo até o surgimento do Homo sapiens, poderemos começar a compreender profundamente como nos tornarmos quem somos. Esta abordagem do tempo profundo permite-nos compreender que a história humana é construída sobre uma base de mudanças graduais, incluindo não apenas adaptações físicas, como andar ereto, mas também transformações intelectuais e sociais. A evolução das ferramentas, por exemplo, não foi um processo isolado, mas esteve intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do nosso cérebro e das nossas capacidades cognitivas. À medida que as ferramentas se tornaram mais sofisticadas, o mesmo aconteceu com o nosso cérebro, num processo de feedback que permitiu a construção de novas estratégias de interação com o mundo. Neste contexto, o crescimento do cérebro humano não foi apenas uma questão de tamanho, mas de complexidade. As pressões ambientais, como as alterações climáticas, as necessidades de caça e a interação com outros grupos humanos e animais, impulsionaram a seleção natural, favorecendo cérebros maiores e mais complexos. Esse fenômeno, por sua vez, permitiu o desenvolvimento de habilidades cognitivas mais avançadas, como pensamento abstrato, resolução de problemas e, eventualmente, linguagem. Ao olhar para todo este processo evolutivo através das lentes do tempo profundo, percebemos que não há um único ponto na história humana onde possamos dizer: foi aqui que a humanidade, como a conhecemos, começou. Em vez disso, cada fase da nossa evolução contribuiu para a nossa forma atual, desde os primeiros hominídeos que começaram a andar sobre duas pernas, até ao Homo sapiens que agora domina o planeta. Cada adaptação, cada mudança, cada processo evolutivo desempenhou um papel na grande narrativa da nossa existência. Portanto, para apreciar verdadeiramente a nossa história e compreender o nosso lugar na vasta história da vida na Terra, é necessário olhar para além dos acontecimentos recentes. Bipedalismo, uso de ferramentas, aumento do tamanho do cérebro e interações sociais complexas são apenas alguns dos momentos que contribuíram para a nossa evolução. Sem compreender como cada um destes marcos se entrelaçou com os outros ao longo de milhões de anos, nunca seríamos capazes de compreender a magnitude da nossa jornada evolutiva. A jornada da humanidade é muito maior que um simples capítulo. É o acúmulo de um processo profundo que abrange uma vasta extensão de tempo e continua a marcar o caminho em direção ao nosso futuro. Mas o que você acha? Você apoia a teoria fora da África? Ou acha que há mais nessa história? Não se esqueça de curtir e se inscrever.